Amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero falar algo para vocês que pode ser interessante para alguns e pode não ter a menor importância para outros. O que eu vou falar para vocês é algo que pode parecer absurdo, mas olhando da perspectiva correta, você vai ver que, além de não ser absurdo, é o que nós temos de mais importante no mundo. Vou falar de coisas que algumas pessoas acham que existe, mas não têm certeza. Outras pessoas têm certeza que existe, mas não podem comprovar. E outras pessoas sabem que existe, mas elas não querem comprovar para ninguém que existem. Porque sabe que tudo é visto de uma determinada perspectiva. E não adianta, por exemplo, eu querer descrever o pôr do sol para um cego de nascença. Eu posso até descrever através de palavras, mas sempre vai ficar incompleto, porque ele não vai conseguir ver as cores. Certo, gente? Então, vou falar para vocês a respeito da existência ou não de Deus. Primeira coisa que eu vou falar é que Deus, ele é tão misterioso, tão magnífico, que é impossível descrevê-lo com palavras. O ser humano não tem essa capacidade de descrever Deus com palavras. A única maneira de nós conhecermos a Deus é com experiências pessoais com Ele. Ele nos fala de uma maneira que você, olhando da perspectiva espiritual, você consegue entender e acreditar verdadeiramente que Ele existe. Mas se você tentar entendê-lo com o seu raciocínio humano, que é limitado, você jamais vai conseguir entendê-lo. Ele será sempre um mistério para você. Então, conforme o próprio nome diz, mistério é mistério, né? E eu digo para vocês que algumas pessoas vão acreditar e outras não vão acreditar. Eu não estou nem um pouco interessado que acreditem em mim
ou não acreditem. Para mim, não faz a menor diferença. Por que não faz a menor diferença? Porque eu não quero me arvorar de ser um privilegiado de Deus. Porque para Deus não existe privilegiado. Existe aquele que Deus acha graça nele. E para Deus achar graça em alguém, essa pessoa tem que acreditar nele. Senão ele não acha graça em você. Então, se você acreditar verdadeiramente e buscar ele, ele fala com você. Você vai entender que ele está falando. Sabe, outras pessoas, a experiência que você vai ter com ele não vai servir para outras pessoas. Porque ela é pessoal, é entre você e ele. Eu vou dar um exemplo para vocês de várias experiências que eu já tive com ele. Não quero que você pense que eu estou querendo dizer que eu sou bom, que eu sou santo, que eu sou isso. Não. Nada disso. Nada disso. Ele me deu experiências com ele, porque ele é poderoso, ele é bom, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro. Entendeu? Então, gente, eu me sinto assim, quase nada diante dele. Mas, se Deus quiser, um dia eu ainda vou chegar a nada ainda diante dele. O meu objetivo é esse, é chegar a nada diante dele, para ele. Porque quem tem que ser grande é ele, e não eu. E quanto maior ele for para mim, melhor para mim e para qualquer pessoa. Então, gente, a Bíblia Sagrada, ela é um livro pelo qual Deus fala com a gente. Mas você tem que acreditar que Deus fala com você através dela. E você tem que examinar a Escritura Sagrada. Porque eu tive uma surpresa muito grande quando Deus falou para mim através dela. Sabe, é algo assim que você não tem como falar em palavras a satisfação que é quando ele fala para você através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A própria Bíblia Sagrada diz que ela é Jesus. Por exemplo, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quem é o Verbo? O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. E a palavra é Jesus. Então, a Bíblia é Jesus. E você pode falar com Jesus abrindo a Bíblia. Mas uma coisa é certa, você vai ter que falar com ele em espírito.
Porque pela carne você não consegue entender o que ele está falando. Então você tem que falar com ele em espírito. Por que em espírito? Porque ele é um espírito. Então nós somos carne. Carne e espírito. Mas a tendência é que a carne prevaleça. Então nós temos que fazer o quê? Mortificar a carne, abandonar um pouco a carne e nos concentrarmos e entrarmos para falar com ele em espírito. Então a Bíblia também fala em outro trecho que Deus, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, meu amigo, se você abrir o seu coração, escancarar o seu coração para ele, abrir a sua mente para ele, ele vai falar com você. Por quê? Porque só assim é que ele consegue falar com você. Entende? Isso aconteceu comigo. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer. E eu vou passar a descrever as experiências que eu tive. E eu espero com isso despertar em mais alguém o desejo de também ter a satisfação, o prazer, o privilégio de conversar com Deus. Porque Ele conversa com a gente, de verdade. Ele vai dar um jeito, se você abrir a sua mente e o seu coração, Ele vai dar um jeito de falar com você. Ele está ávido para falar com você, Ele quer falar com você. O conceito que eu tenho de Deus é que Deus é um ser sociável. É um ser racional e sociável. Ele criou a humanidade para isso. Para ter com quem falar. Então, é interesse da parte dele falar conosco. Deus não quer viver isolado. E também não quer que ninguém viva isolado. Por isso que ele fez uma mulher para Adão. Porque ele viu que Adão estava muito só. Então ele fez uma mulher para Adão. Então, pelo meu entendimento, Deus não gosta de isolamento. Deus gosta de sociabilidade. Que nós sejamos sociáveis. Que nós conversemos uns com os outros. Que nós conversemos com Ele. Pode observar. Se você vê uma pessoa muito quieta, que não fala com ninguém, aquela pessoa que está assim, sempre arredia num canto. Gente, pode ter certeza absoluta, essa pessoa, a maioria dessas pessoas, elas têm problemas que precisam ser tratados. Tem gente que realmente é meio quieto mesmo, né? A gente não tem como. E também não é problema de doença, mas a maior parte dessas pessoas que vivem muito quieto, que não têm amigos, que estão só, elas têm problema.
E também o radicalismo é uma coisa que não agrada muito a Deus. A pessoa que fala demais também pelos cotovelos também não é uma boa coisa. Então, gente, a Bíblia nos fala em Provérbios 27:17 que a melhor forma de comunicação é o diálogo. O versículo fala assim, que as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então Deus está falando nessa palavra que a melhor forma de comunicação é o diálogo. Então, ninguém se comunica calado. Ninguém se comunica falando demais pelos cotovelos. A gente só consegue se comunicar perfeitamente você falando, a pessoa ouvindo. Depois você ouvindo e a pessoa falando. Desta forma, as duas pessoas vão aprender alguma coisa, vão crescer. Então, com Deus é a mesma coisa. Você fala com Ele e espera a resposta dele. Ele vai te dar uma resposta, pode ter certeza disso. Gente, faça uma experiência, não custa nada, você vai ver que ele vai falar com você. É extraordinário. É fora de série. Quando você tiver a primeira comunicação com Deus, quando você conseguir falar pela primeira vez, nunca mais você vai deixar de falar. Você vai querer falar com Ele sempre. Amém, gente? Pessoal, eu vou fazer outros vídeos contando as minhas experiências de forma assim detalhada, como aconteceu. Tá? E uma coisa eu tenho certeza também na minha vida. A mentira só agrada o lado mal. Então, o que eu estou falando para vocês, gente, é a mais pura verdade. Tá? Então, eu tenho certeza que se eu mentir para vocês, eu estaria agradando o lado mal. E eu não quero isso para a minha vida. E nem para a vida de vocês. Fiquem com Deus e que Deus continue abençoando a todos vocês e a nós. Amém, gente? Fica com Deus e que Deus abençoe.